Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está no seu expediente de trabalho ou você que já está em casa preparando o seu almoço. Bom dia você também que está no seu veículo percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa tão bela região serrana capixaba. Um bom dia especial também a você que nos acompanha pela nossa rádio online. O tema do programa de hoje é depressão. Em linhas gerais, a depressão é descrita por especialistas como um transtorno biológico no qual a pessoa se sente deprimida ou perde o interesse por algo que tinha antes, afetando assim diversas áreas da sua vida. O diagnóstico da depressão é complexo. Não passa por exames, mas pela análise clínica de profissionais de saúde especializados com base em sintomas e critérios diagnósticos, além de histórico familiar, gatilhos, comorbidades, entre outros pontos. Além do quadro já preocupante, tivemos a pandemia da Covid-19. O isolamento imposto pelas medidas para conter a propagação da doença, a crise econômica, o desemprego e a própria ansiedade em relação à contaminação foram alguns fatores que colocaram à prova nosso bem-estar psicológico. Não é à toa que estudos mostram um aumento nos índices de depressão, doença que atinge mais de 320 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Para falar mais sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Dr. André Suete Assunção. André é médico com pós-graduação e especialização em psiquiatria. Dr. André, seja muito bem-vindo ao programa Conexão. Muito bom dia aí, Edésio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FMZ. Hoje vamos falar de depressão, né, que é um assunto de extrema importância no contexto mundial, que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Certo, André. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Rádio FMZ, no programa Conexão. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos conversar sobre depressão. Para nos ajudar nessa conversa, nosso convidado é o Dr. André Suete Assunção, que é médico com pós-graduação e especialização em psiquiatria. André, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria que você se apresentasse. Você é daqui de Venda Nova, você veio para cá, onde que é o seu raio profissional atualmente? Eu vim do interior do estado do Rio, né, Edésio? De São Fidélis, né? Vim através da minha esposa, da Jamile, né? Que a minha esposa é daqui de Venda Nova. Fui chegando, me introduzindo na região de Venda Nova e hoje eu atuo aqui como psiquiatra na prefeitura daqui, de Brejetuba, de Castelo, de Conceição de Castelo, de Afonso Cláudio, de Itaguaçu. Tô aí tentando ajudar todas essas mentes atordoadas aí em diversas regiões aí. Maravilha. Uma pergunta clássica, simples e objetiva para a gente começar nossa conversa. Depressão é doença? Depressão, Edésio, é uma doença crônica e recorrente, tá? Assim como uma hipertensão, uma diabetes, entendeu? Mas é uma doença que ela atinge milhões de pessoas no mundo, tá? E assim, como ela é uma doença crônica e recorrente, a pessoa pode ter a depressão uma vez, depois não ter mais sintomas nenhum. Assim como também ela pode ter os sintomas e continuar tendo sintomas até o resto do fim da vida. Entendeu? Então você tem 50% de chance de ter uma vez e não ter de novo, mas você tem 50% de chance de ter novamente, se não tratado corretamente, se não for feito o tratamento precocemente. André, como que nós podemos perceber os primeiros sinais de uma possível depressão? As pessoas confundem muito, né? Acham que depressão é sinônimo de tristeza. E assim, a tristeza é uma das características da depressão, mas não é só a tristeza que define a depressão. Então, de acordo com o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, depressão, ela
principalmente, os principais sintomas é a tristeza ou a anedonia, que é a perda da vontade de fazer as coisas. Então, assim, quando a pessoa quer ficar o tempo todo dentro de casa, está desanimada, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de sair de casa, de fazer atividade física nenhuma, isso é o que a gente chama de anedonia, tá? Então, além dessas características, você ainda tem outras características que definem a depressão, como a hipersonia ou a falta de sono, tá? As pessoas, muitas dessas características, a insônia é uma das características muito importantes da depressão. A questão da agitação, da inquietude, a fadiga ou perda de energia, esse sentimento de inutilidade também é característica da depressão. A questão da memória e da cognição, quando nós temos essa característica extremamente importante, que é as pessoas ficam falando, tô com muita perda de memória, entendeu? Isso tem acontecido muito até pelo pós-Covid aí, que a gente tem visto muito isso, a questão da perda de memória. Além de umas características extremamente importantes também, que é os pensamentos de morte, né? Os pensamentos de autoextermínio, de suicida, pensamento suicida, que também é característica da depressão. E os sintomas, eles se arrastam por mais de 14 dias, entendeu? Então, assim, tem que estar esses sintomas tem que estar se arrastado assim por mais de 14 dias para se definir como depressão. E nessa linha, André, como que é feito o diagnóstico da depressão? É através de uma consulta? Como é que você vai dar o diagnóstico ao paciente que ele está com depressão? Como que ocorre esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é através dessas características que são observadas não só pelo médico, mas as pessoas têm que começar a observar essas características em casa, entendeu? Porque quanto mais precoce for observada essas características, melhor vai ser o tratamento, tá? Então, o paciente ele vai ao consultório, né, com essas características, só que a gente tem que buscar mais a fundo, não só procurar tratar essas características com medicação. Você tem que pensar no contexto todo do paciente, você tem que ver a vida do paciente, se existem fatores genéticos também, porque pacientes com parentesco de primeiro grau, aí, pai, mãe ou irmãos, quando você tem pai, mãe ou irmãos aí com características de depressão, então a probabilidade de você ter depressão é ainda maior, tá? E além disso, você tem que avaliar o paciente com exames laboratoriais, porque se você tiver exames de sangue deixa eu citar como exemplo, a vitamina D, a vitamina B12, o magnésio, se estiverem baixos, além de hormônios também, como hormônios da tireoide, também se derem alterações, você vai ter características de depressão também. Então você não pode pensar só na pessoa ali em si e querer passar a medicação achando que vai ser a salvação da pátria. Não é. Então você tem que ter toda a análise para poder tratar esse paciente, tá? Então você tem que buscar ver se o paciente também faz atividade física, que também ajuda muito no combate à depressão. E uma característica que eu acho muito importante, que tem sido falado muito agora, atualmente, é a questão do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, 95% da serotonina, que é o hormônio da depressão, ele é produzido no intestino. Então, se você não tiver uma boa alimentação, entendeu? Se você estiver comendo alimentos inflamatórios, o que acontece? Você acaba causando essa inflamação no intestino, tá? E aí você tem baixa de serotonina, e aí você tem sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Então, existe todo um contexto para você tratar a depressão. Não só achando que o paciente vai lá, vai tomar medicação que vai melhorar. Você tem que pensar em todo um contexto aí. E André, no final das contas, a depressão tem cura? A depressão, acho que a cura começa, entendeu? Acho que começa em casa, começa na rua, quando você tem uma empatia pelo próximo, entendeu? Quando você trata bem as pessoas, quando você começa a observar esses sintomas em casa, tá? Porque o paciente ele vai no consultório assim buscando ajuda, entendeu? Buscando muitas vezes pela medicação, mas não é só a medicação que vai curar. Acho que você tem que ouvir, entendeu? O paciente, você tem que ter essa empatia, se conectar, tá? Porque, como eu disse, você tem essa, assim, a depressão é uma doença crônica.
recorrente. Você vai ter 50% vai ter cura, logo assim que começou o tratamento, mas 50% não vai ter. E a cura, ela vem através de quanto mais precoce for o tratamento e você buscar não só através de medicação. Você tem outros meios também, como a psicoterapia dos nossos amigos psicólogos. Você tem terapias alternativas também para poder ajudar na cura desse paciente. Então, quanto mais precoce for tratado, maior a chance de cura, tá? E não só pensar assim que a cura vai vir através da medicação. Você tem que buscar através de uma boa alimentação, através de atividade física, para você poder ficar melhor. Então, André, o tratamento, se a gente for pensar como funciona o tratamento, ele vai além da medicação, né? Não vai ser apenas a medicação que vai conseguir ter êxito, não é? Com certeza você tem muita coisa além da medicação aí. Você tem, acho que independente de qualquer religião também, acho que a pessoa se apegar na fé também, isso aí ajuda muito, tá? O que eu vejo aí, assim, em todos esses lugares que eu rodo, você vê quando a pessoa se apega a uma religião, ela tem uma chance de cura assim também muito maior também. Certo, André, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre depressão. Nosso convidado é o Dr. André Suete Assunção, que é médico com pós-graduação e especialização em psiquiatria. André, na sua percepção, os casos de depressão têm aumentado nos últimos tempos? Désio, então, a depressão ela tem aumentado drasticamente nos últimos tempos. Você vê pelo pós-Covid também e na Covid-19 aí, você vê como que aumentou essa questão da depressão também, tá? Porque não é só a questão da genética que ela traz a depressão. Então você vê pelo fator ambiental, pelos traumas que as pessoas vêm vivendo, isso vem aumentado muito a questão da depressão. Não só traumas, mas o mundo atual, que você vê esse mundo moderno aí que é agitado, entendeu? As pessoas não têm uma noite de sono boa, a questão do alcoolismo, do tabagismo, tá? O celular também é um fator que tem aumentado muito a questão da depressão, esses vícios, tá? Então, o mundo que a gente vive hoje tem feito aumentar muito os índices de depressão. O que leva a desenvolver a depressão, então, é justamente isso, esses fatores que você pontuou aí, né? Sim, você tem os fatores, né, biológicos, né? Através do parentesco de primeiro grau, né? E você tem também os fatores ambientais que contribuem muito com o aumento dessa depressão. Você vê traumas que as pessoas vivem, além de o que eu vejo bastante também, um forte estresse no trabalho que as pessoas têm e não procuram tratamento, e isso acaba aumentando o índice de depressão. Uhum. André, no senso comum, nós ouvimos dizer que a depressão é o mal do século. Você concorda com essa definição? E se você concorda, por quê? Concordo plenamente, sabe por quê? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, a depressão ela vai se tornar a doença mais comum do mundo. E isso vai gerar mais custos econômicos e sociais devido aos gastos com tratamento, né? E além de perda de produção, porque você vê que a depressão é uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Então, isso causa gastos gigantescos para as empresas, tá? Então, afirmo com precisão que a depressão realmente é o mal do século. E, André, o que ocorre se uma depressão ela não é diagnosticada ou não é tratada? O que ocorre? Se não tratada precocemente, a tendência é piorar cada vez mais os sintomas, tá? Então, quanto mais demorado for o tratamento, piores são os sintomas e piores são as chances de cura. Se você tem algum parente em casa, algum amigo que você tem observado essas características da depressão, procure ajudá-los, tá? Procure ajudá-los para procurar um tratamento o mais rápido possível, procurar um posto de saúde, procurar tentar tratar isso o mais rápido possível para evitar danos futuros, para que não chegue a um ponto dessa pessoa ter pensamentos negativos de querer tirar a vida, porque só quem perde um parente
próximo, assim, um amigo próximo, sabe a dor que é da perda, tá? André, na sua vivência, no seu consultório, você tem percebido depressão mais em pessoas idosas, pessoas adultas, jovens também? Qual faixa etária que você tem percebido aumento, aí mais casos de depressão? A depressão, ela é maior nos jovens entre 18 a 29, 30 anos, sendo que os maiores casos acontecem com as mulheres. Então, assim, o maior índice depressivo são com as mulheres, tá? Mas se você vê depressão também, a depressão está presente em todas as faixas etárias. Não existe essa distinção, não. Você pode ter depressão até em criança de 2 anos. Só que você não observa essa tristeza, essa anedonia. Você vê isso através da irritabilidade. Então você consegue ver a depressão em diversas faixas etárias, desde crianças até os idosos. Tá? André, no início você falou que você tem trabalhado aqui em Venda Nova, Laranja da Terra, né, Afonso Cláudio, ou seja, você tem vivenciado bastante essa região serrana aqui do nosso estado, né? Você acha que a região em si, ela traz características que tendem a aumentar esses casos de depressão, ou isso não acontece? Eu vejo que a cultura europeia, por ser um pouco mais fechada, você vê que os pacientes são um pouco mais fechados, isso contribui para as características depressivas. O clima sendo mais cinza, mais frio, isso também contribui para a característica de depressão. Você vê que o alcoolismo também é muito presente na região, isso também causa depressão. Então você vê famílias que são destroçadas pela questão do alcoolismo, você vê mulheres que chegam no consultório devido à violência do marido que é alcoólatra. Então isso é muito observado aqui na região. E o que eu posso tentar fazer o máximo para poder ajudar essas pessoas a diminuírem esses sintomas, né? Saírem desses vícios também para poderem levar uma vida em harmonia com a família. Muito bom, André. Nós vamos dar mais uma pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e nosso assunto hoje é depressão. Nosso convidado para falar sobre isso é o Dr. André Suete Assunção, que é médico com pós-graduação e especialização em psiquiatria. Dr. André, já falamos das características, dos possíveis sintomas, tratamento e o exercício físico. Ele ajuda a combater a depressão ou a evitá-la? Extremamente importante. Exercício físico e alimentação, as pessoas se fizerem corretamente, né? Tem que procurar um profissional também, fazer corretamente. Ajuda muito a diminuir a questão da ansiedade e da depressão, tá? Que são horas do dia que você tira para começar a pensar na sua vida, é um momento de relaxar. Então, se alimentar bem, fazer atividade física, com certeza é um dos pilares para você ter uma vida sadia e uma saúde mental de qualidade. André, além das prefeituras, você trabalha também, você tem seu consultório, como é que é? Sim, eu atendo também aqui na Integra Lorenzoni, que fica em cima do Bradesco, né, em cima da Tônia Modas, tá? Quem precisar, estarei lá à disposição para poder ajudar. E atendo também em Afonso Cláudio, na Longe Vitar. Estou lá também todas as quartas-feiras. E também participo de um site que se chama Meu Psiquiatra Online também, para pessoas que querem fazer consulta online também, tá? E isso tem ajudado muito, porque eu atendo pessoas no Brasil todo, do sul, do norte. Você vê pessoas com diversos problemas diferentes, diversas características, mas que com a palavra, através do meio de comunicação, você já consegue ajudar essa pessoa também. Então eu acho que tem ajudado muito. E só citar também que existe também que eu citei essa questão do meio de comunicação, de fazer a consulta à distância online. Existem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele dá um apoio emocional também. É 188 que é o número, tá? Então eu ligo, né? O CVV eu ligo pelo celular, liga, né? E uma pessoa fala com você, te dá um apoio emocional também, porque falar salva vidas, Edésio, tá? Falar salva vidas. Então, sempre buscar conversar com as pessoas com características
depressivas para poder ajudar a tirar ela desse fundo do poço e conseguir gerenciar a vida de novo aí. Seguir a vida na normalidade, né? Isso aí. Doutor André, nós passamos 2 anos aí praticamente em uma pandemia da Covid-19, muitos casos de Covid em todo o Brasil, na nossa região não seria diferente. A doença Covid-19, ela tem relação com a depressão? A doença do Covid-19, Edésio, é uma doença nova, né? Que as pessoas ainda estão em estudo, mas que já ficou comprovado que ela não é só uma doença, uma simples gripezinha que vai atingir os pulmões. Ela é uma doença sistêmica, ela causa inflamação sistêmica. Então, você vê isso desde dos primeiros sintomas da Covid, quando as pessoas perdem o olfato e paladar. Então você vê que dá danos no nervo olfatório. O nervo olfatório, ele está localizado no cérebro. Então, assim, ele é uma extensão do cérebro. Então você vê que a Covid, ela causa danos cerebrais. Então, o que eu tenho pegado muito ultimamente são pacientes que chegam no consultório do pós-Covid com essas queixas de desânimo, a queixa do déficit cognitivo com perda de memória. Então, a Covid-19, ela causa esses danos cerebrais através de inflamação, tá? E vem causando sintomas depressivos nas pessoas, que tem piorado muito, entendeu? Então, mesmo com o uso das medicações, você não vem vendo grande melhora. Você viu o tanto que é danoso a questão do Covid-19 ali na nossa vida aí, tá? Para além da questão respiratória, então, né? Sim, muito mais, vai muito além da questão respiratória. Não é só o pulmão que ela atingiu, não. E além de causar aquele pânico em massa na população, né? Que isso também acabou gerando sintomas ansiosos depressivos, né? Vem a questão dos danos do Covid, os danos cerebrais que causaram todos esses transtornos aí na vida atual. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco em mais um programa, e também agradecer ao nosso convidado, o doutor André Suete Assunção. Muito obrigado, doutor André, pela sua participação aqui no programa Conexão. Obrigado a você, Edésio, por me convidar e dizer para as pessoas, né, que estão ouvindo o programa, para que, se tiverem esses sintomas, para procurarem assim, um profissional de saúde o mais rápido possível, para não deixar as coisas afundarem para conseguir procurar o tratamento. Então é sempre bom conversar em casa, sempre bom, entendeu? Procurar falar, porque falar salva vidas. E eu deixo assim um pedido também às prefeituras que façam mais programas também relacionados à depressão. Não procurar só vir um Setembro Amarelo para falar de suicídio, entendeu? Acho que tem que procurar o ano todo focando nessa questão da saúde mental, porque é de extrema importância. Que quanto mais a gente fizer programas de prevenção, acho que mais vidas vão ser salvas, tá bom? Então um abraço a todos. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.